Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui em Vitória da Conquista. Viemos gravar um podcast, falar da palavra do Senhor para que a tua vida seja abençoada. Amém? Eu vou deixar para você um versículo na palavra do Senhor, como sempre eu deixo, lá no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, queridos? Como sempre eu deixo um conselho, hoje eu não poderia fazer diferente. Medite na palavra do Senhor noite e dia. Crie um plano diário de leitura da palavra do Senhor. Crie um momento com Deus. É necessário. Às vezes nós cuidamos de tudo na nossa volta, da nossa família, do nosso serviço, mas esquecemos do nosso principal, que é criar um tempo para o Senhor. E isso é necessário. Quando você começar a meditar na palavra do Senhor noite e dia, eu te garanto que a tua vida irá mudar. Porque você irá conversar com o teu Deus, com o Senhor dos exércitos, com aquele que pode todas as coisas. Amém? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer, a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui em Vitória da Conquista com a nossa irmã Mara. Mara, minha querida, a paz do Senhor. Senhor. Tudo bem, meu Tudo amor? bem? De antemão, eu quero te agradecer por você ter tirado esse tempo, né? Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, uma serva do Senhor, uma mulher que ela é uma missionária, a pessoa que está ativa na obra do Senhor e também uma empresária. E é isso que Deus faz na vida daqueles que servem a Ele. E eu quero te dizer, queridos, que o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso, pode todas as coisas e nisso você pode crer. Mara, muitíssimo obrigada por você abrir a sua casa para nos receber, para receber aqui a equipe do Pode Crer, para estar contando um pouco da sua vida. Eu sei que você está um pouco tímida, né? Aqui a gente fica bem à vontade, a gente é bem espontâneo, porque é um diálogo, né? É um bate-papo entre eu e você. Você vai ver que vai ser super tranquilo. E então eu queria conhecer um pouco da tua história. Quem é Mara? De onde Mara veio? E como foi o seu encontro com Jesus? Aí você pode ir falando por etapa e a gente vai dialogando de acordo com o seu diálogo, tá bom, meu amor? Tá joia. É um prazer receber vocês aqui, né? Quando se trata da obra do Senhor, a gente temos que estar sempre prontos, né? A Verdade. ajudar, a estar disposto a honrar e glorificar o nome do Senhor. E é como eu Amém. disse para você que tudo na minha vida foi um milagre. Desde Amém. quando eu nasci, eu sempre senti muito a presença de Deus. E eu já esperava que um momento ou outro eu tivesse essa oportunidade de honrar e glorificar o Senhor, já que sempre na minha vida, sempre eu falei para o Senhor, Senhor, que tudo na minha vida seja para a honra e glória do seu nome. Seja para engrandecer o Senhor através da minha vida, através dos feitos do Senhor, né? Através do que o Senhor representa em mim. Né? E nessa tarde eu estou tendo essa oportunidade, estou com meu coração muito feliz, Amém. porque eu sei que o Senhor ouviu as nossas orações e né, Ele Glória a nos ouve Deus. e Ele nos dá essa oportunidade. Né? Eu Amém. sou aqui mesmo, de Vitória da Conquista, eu nasci aqui. Né? Eu vim de uma família muito simples, né? Como várias pessoas. Né? Antigamente a gente não tinha essa facilidade que hoje o mundo oferece, né, e que nós Sim. podemos oferecer também para os nossos filhos. Uhum. A gente tinha e a gente era feliz com o que tinha, né, e a gente vivia com o que tinha, né, mas tive uma vida muito difícil. Meu pai sempre trabalhou na feira, a minha mãe sempre trabalhou em casa de família. Naquela época lavava roupa de ganho, Sim. que era o trabalho para ajudar no lar. A Uhum. gente, como criança, sempre estudou na escola pública, né? Sempre ganhou os materiais da prefeitura que davam para o meu pai, Sim. para estar nos favorecendo a estar estudando. Aí eu tive a oportunidade, né, de concluir meus estudos, graças a Deus, né? A gente, quando era criança,
a gente não teve a oportunidade de conhecer o Senhor. A nossa família era toda católica. Hoje, graças a Deus, eu, meus irmãos, servimos ao Senhor, né? Amém. Mas a gente não veio de uma família assim. Nossa família era católica, né? E a gente é, seguia essa religião, né? Sim. Crendo na palavra de Deus, mas o Senhor, ele conhece os corações e ele sempre guarda aqueles, né, que o buscam, Amém, verdade. né? Um período da minha vida eu tive morando também com a tia minha, que foi a que me criou, né? E aos 14 anos eu conheci o meu esposo, né? Que foi a gente conheceu na escola estudando, e a gente se conheceu e aos 15 anos eu engravidei do meu filho, que é o único filho que eu Sim, tenho, né? E foi um período muito difícil na minha vida. Foi esse período. Depois ele vai ter a oportunidade de também estar falando para vocês sim. a fidelidade de Deus, como foi Uhum. na vida dele, né? Mas aí esse período, ele tinha 16 anos, eu tinha 15 anos e ele teve um envolvimento com drogas, né? E foi Uhum. um momento muito difícil nas nossas vidas, né? Eu era criança e eu não tinha um emprego, né, para manter o nosso filho. Sim. E aí a gente passou por muitas dificuldades, né? Muitas barreiras a gente enfrentou, mas sempre eu cria e eu sempre orava ao Senhor na madrugada, mesmo sem ter experiências com Deus. Uhum. É incrível que eu sempre orava e é engraçado que às vezes eu parava nos lugares, eu muito pequena, eu olhava para o meu filho, olhava para as circunstâncias que eu estava vivendo e lá dentro de mim eu sempre sentia uma presença que cuidava de mim, sabe? Sim, sim. Quando você sente assim, ó, isso tudo vai passar, Amém. tudo isso é passageiro, eu estou contigo. E, né, e mesmo há tantas lutas e você vivendo um momento, uma circunstância que você não sabe de que forma você vai fazer, de que forma vai acontecer as coisas. Uhum. Tive momentos também de desistência, sim, né? Muitas angústias, eu já tive desejos de tirar minha vida, de tirar a vida Uhum. do meu filho, né? A gente Uhum. pequena, eu nova, mas eu sempre senti uma força maior, né? E aí, aos 16 anos, mais ou menos, eu tive meu filho, né? E aí, André, ele acabou se aprofundando muito mais com amizades, com drogas. E aí teve um período na minha vida que a gente saiu da casa dos pais dele, onde a gente morava, a gente foi morar em uma casa de aluguel, ele já trabalhava. Mas aí, com tantas amizades, com tantos vícios, com tantas coisas, ele não conseguia manter, né, uma despesa. Sim. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, meu Deus, minhas coisas estavam tudo na rua. O homem tinha despejado as nossas coisas na rua e eu com um bebê pequeno. Uhum. E ele falou para mim, Omara, não dá mais para me voltar para a casa dos meus pais, né, com você. Você tem que ver o que você vai fazer, né? Porque quando eu engravidei e eu vim morar com ele na casa dos pais dele, era porque a minha família era uma família muito severa, né? Sim. Eram pessoas que tinham princípios e naquela família, naquela época tinha aquele negócio de família, né? Que tinha que ter, fosse uma família respeitada. E quando eu tive grávida, quando eu fiquei grávida, o meu tio que morava no fundo, que hoje ele já não é mais vivo, né? Morava no fundo com a minha tia e eu morava na frente com minha avó e meus pais, né? E aí eles decidiram que eu ia ter que sair de casa, né? Porque tinha minha irmã, tinha minha prima, e aí, como eu já tinha engravidado, então eu tinha que seguir minha vida. Sim. E quando todo esse processo passou e eu não tinha para onde ir, né? Porque eu não tinha como voltar para casa e não tinha como ir para casa de André. Foi quando eu decidi pedir para minha avó, né? Eu ajoelhei nos pés da minha avó, eu lembro até hoje, falei, vó, eu preciso voltar para casa, né? E aí eu voltei para casa, eu já estava aí já com uns 17 anos, mais ou menos, e com 18 anos, acho que eu ia fazer 18 anos, eu comecei a trabalhar no Palheta, depois eu comecei a trabalhar em uma loja, no comércio, né, que foi onde tudo começou, né? Ali eu comecei a ter experiências na área de vendas, mexer com pessoas, e ali eu comecei a sonhar, né, Amém. com algo melhor, né, com tantos sonhos que a gente sonha, né, de ter uma casa, de ter um lar. Eu não Uhum. estava mais com o André, porque com essa separação ele acabou tendo um envolvimento com outra pessoa e ele foi pai novamente dessa outra pessoa, então a gente teve um tempo afastado um do outro. Mas aí, em um determinado dia, o Senhor usou esse patrão meu, né? Que eu não vou citar o nome dele, mas Sim. o Senhor sabe Uhum.
que ele foi uma pessoa usada por Deus para o que o Senhor quer de cada um de nós. O Amém. Senhor, ele sempre vai usar os seus anjos na terra, ele sempre vai usar Verdade. pessoas para cumprir o seu propósito, né? Quando Deus Verdade. tem algo na sua vida. E naquela época, ele me convidou, né? E convidou também a vida de André para a gente estar indo no encontro com Deus. A gente não estava mais junto, mas a gente estava a gente tinha um filho, né? A gente tinha um Sim. filho pequeno, Tinha um e vínculo, isso tinha né? um vínculo, e na verdade, naquele período, o André estava muito aprofundado nas drogas. E ele já estava para ir para um centro de recuperação na segunda-feira. Sim. Já estava tudo certo com a família dele, para ele ir para o centro de recuperação na segunda-feira, e o encontro seria na sexta-feira. Uhum. Né? A gente iria na sexta-noite e voltaria no domingo. E eu conversei com o pai dele que ia ter esse encontro, e que depois que o André voltasse desse encontro, né, a gente encaminhava ele para o centro de recuperação. E assim foi, ao conhecer Deus. E na noite de quinta para sexta, né, eu sei que eu estou falando para pessoas que crê em Deus, que Amém. crê nas suas Verdade. promessas e sabe, né, que quando Deus ele fala, a minha vida é sempre de palavras. Sim. Deus sempre me deu uma palavra e eu sou direcionada por essa Amém. palavra. Glória a E Deus. assim foi ao conhecer o Senhor Jesus. Naquela noite eu passei a noite inteira orando, orando. E quando deu assim de madrugada, eu senti uma asa muito grande no telhado da minha casa. E eu senti uma luz assim que entrou, tomou o quarto, e eu ouvi uma voz dentro de mim que falava: depois desses 3 dias, a sua vida nunca mais será a Amém. mesma. Glória a Deus. E naquele momento eu falei assim: meu Deus, Senhor, será? E aquela fé cresceu dentro de mim de uma forma tão extraordinária que Amém. eu falava: Senhor, eis-me aqui, Jesus, para o que o Senhor quer fazer. E aí a gente foi para o encontro, né, no sábado à noite. A gente foi muito difícil, né, quando eu cheguei na sexta lá de tardinha para a gente ir para o encontro. O André tinha acabado de usar várias pedras de crack e ele estava muito abatido e falou: eu não vou, eu não tenho roupas, eu não tenho nada, como é que eu vou? Ele tinha perdido tudo, 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 tudo. E meu irmão arrumou roupas, eu lembro que ele foi ainda com as roupas do meu irmão, e a gente foi para esse encontro. No sábado à tarde, quando a gente se encontrou, porque lá no encontro as mulheres ficavam de um lado, os homens do outro, né? Que eu olhei para André, assim, ele passando no pátio de um lado e eu passando do outro, e eu vi aquele sorriso. Eu entendi, Deus fez me Aleluia. entender que ele já estava mudando, Glória ele a já estava Deus. transformando as Amém. nossas vidas para fazer o que o Senhor quer fazer. Aleluia. E a gente veio do encontro no domingo determinados, né? E eu falei para André, lá ele foi tocado de uma forma tão sobrenatural, porque eu sei que Deus já tinha preparado aquele dia, já tinha Sim. preparado aquela loja, já tinha preparado aquele empresário para nos abençoar, né? Amém. Como você falou aí no início, a gente hoje precisa de pessoas que disponibilizam não somente em palavra, mas Verdade. também no financeiro para É abençoar outra vida, verdade. né? E Verdade. hoje eu creio que quando ele me vê na igreja, né, hoje fazendo parte de um grupo de Aleluia. diáconos de uma das maiores igrejas evangélicas de Aleluia. Vitória da Conquista, ele pode dizer: Senhor, o Glória Senhor a me usou Deus. para salvar É essa família, para verdade. transformar essa família. Que E lindo. saber que eu sou uma funcionária, que fui uma funcionária dele, que hoje eu sou uma empresária como ele. A Glória gente a trabalha no Deus. mesmo ramo, na mesma praça ali. Glória a E isso é Deus. tremendo. Né? Então, se ele puder ouvir, ele vai saber que meu coração tem uma gratidão muito Amém. grande por ele ter se deixado ser usado pelo Verdade. Senhor naquele dia para mudar a minha vida e para fazer o que o Senhor queria fazer, Amém. né? E aí a gente veio do encontro, claro que tivemos dificuldades, tivemos, né? André tinha saído de uma empresa por um vício de droga e havia desviado vários dinheiros de lá, a gente não tinha nada, né? Mas eu decidi alugar uma casa do lado, na casa dos meus pais, para a gente viver. E a gente ficou ali morando vários anos de aluguel, né? E eu lembro que um dia a gente estava sem nada no armário. A gente não tinha nada, porque eu trabalhava nessa loja para pagar aluguel, para manter despesa, para manter Uhum. tudo, né? E André ficou um ano com uma farda, tinha ido numa entrevista de emprego, e ele ficou com um ano com essa farda guardada e o pessoal não Oh, chamava. meu A gente Deus. imaginou que eles devem ter entrado em contrato com outra empresa, deve, Sim. né? A gente pensou uma série de coisas.
Mas aí a gente ficou ali lutando e entendendo que Deus, ele faria algo no seu tempo. Um dia a gente estava em casa, a gente estava sem nada para comer, e eu lembro que os nossos primeiros líderes, né, que lá na Sião, eles trabalhavam na época com a visão celular, e tinha os Sim. líderes, né, que ia na Uhum. casa, e a gente tinha os nossos líderes que nos acompanhavam, toda segunda-feira a gente tinha a célula na nossa casa, na terça a gente estava nas campanhas da igreja, né, e a gente vivia, né, de milagres. E um dia ele parou Amém. na porta com um carro cheio de compras e falou assim: Mara, o Senhor me tocou Glória a para trazer Deus. isso aqui para vocês. Foi Deus que mandou. Amém. Então, a nossa vida, a gente sempre foi, como eu disse para você, através de uma palavra, a gente entendia que no tempo Deus faria todas as coisas, né? Uhum. A gente mudou dessa casa do Alto Guarani, fomos morar na outra casa aqui, que era no fundo dessa casa. Uhum. Inclusive, essa casa aqui era uma casa que a gente, quando o André começou a trabalhar para ele, teve um período que ele começou a trabalhar nessa empresa, né, que foi chamado depois de um ano, Uhum. e aí depois ele começou a trabalhar para ele. E essa casa aqui era a casa que a gente guardava o carro do gás que ele vendia. Olha. E teve uma campanha lá na igreja, a gente fez uma campanha nessa casa, e depois de anos, o Senhor deu a nossa casa no Vila Bonita, que foi onde a gente morou 11 anos, né? E Uhum. depois o Senhor nos deu essa casa, Amém. que é onde a Glória a gente mora hoje, Deus. né? Então, igual eu estava falando, e aí a gente viveu, né, esse tempo todo com cumprimentos de palavras. O Senhor nos deu, a gente fez uma campanha nessa casa, e o Senhor nos deu a nossa casa lá no Vila Bonita, a gente morou 11 anos lá, lutando e sempre buscando o evangelho, sempre ministrando, sempre cuidando de pessoas, lá a gente cuidou de muita gente, né, sempre transmitindo a palavra do Senhor. E aí, num determinado tempo, né, da minha vida, eh, esse sonho crescia dentro de mim, né? Eu saí dessa empresa que eu comecei, que foi o meu patrão, entrei em outra loja no comércio, que foi onde eu fiquei um período maior. E eu sempre, meu coração ardia, né, em um sonho de trabalhar para mim, né? E aí foi quando eu dei o testemunho lá de 2 anos de loja, eu dei o testemunho onde a gente foi no almoço na casa de uma prima de André. E aí, quando a gente chegou lá, tinha um pastor, e ele virou para mim e ele falou assim: Olha, minha irmã, o Senhor manda te dizer que você vai ter o seu próprio negócio. Glória a O Senhor tem Deus. algo para a sua vida. E naquele tempo a gente vivia de aluguel, o André estava sem trabalhar, e eu falava assim: Ô Senhor, se for a tua vontade, Jesus, se for um querer do Senhor, eu vou ter, né? Pela Amém. fé eu tenho, mas lá dentro de mim eu falava: Senhor, como vai ser Oh, isso? Né? Igual com essa casa, quando a gente veio orar aqui, e André falava assim: Nossa, essa casa o Senhor vai nos dar. Ele sempre falava isso, eu falava assim, eu lá dentro de mim eu falava: Oh meu Deus, Senhor, o Senhor abençoa meu marido, Jesus, porque esse homem é um homem de fé. É só o impossível, olha só. só mesmo um milagre do Senhor. E nós somos realmente um milagre do Glória a Senhor, Deus. né? Glória a A minha mãe Deus. foi morar comigo, e aí, um determinado tempo na minha vida, a minha mãe adoeceu, e o Senhor levou ela, né? Depois de uns certos anos, eu trabalhando nessa loja, eu sempre falando assim: ai meu Deus, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar para mim. Mas aí, quando surgiu isso, quando aconteceu esse momento muito difícil da minha vida, eu fiquei muito abalada com a perca da minha mãe, muito sem direção. E aí eu continuei trabalhando, saí de férias em janeiro, que foi quando enterrou ela, dia 1º de janeiro. Eu continuei nessa loja, só que aí, aos decorrer dos meses, eu fui sentindo o meu filho, ele tinha 15 anos e a minha mãe tinha criado ele desde pequeno, desde quando eu voltei para casa, né, como eu te contei. E aí a minha mãe tomava conta dele para mim trabalhar. E aí ele, quando a minha mãe se foi, ele tinha 15 anos. E ele ficou super abalado, minha filha, com a perca da minha mãe. E um dia eu cheguei em casa à noite, a gente encontrou uma faca lá debaixo do travesseiro dele, uma carta, né, de suicídio. Ele falando que a vida não tinha mais sentido para ele, que ele não ia conseguir viver longe da minha mãe. E aquilo ali, meu Deus, partiu meu coração. Eu falei: Senhor, eu não posso permanecer dessa forma. Eu preciso tomar um ponto de decisão, né? E tirar esse medo que às vezes nos impede Sim. de seguir, né? E aí então, isso foi no mês de fevereiro, eu continuei trabalhando e eu falei assim: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Como é que eu vou fazer uma coisa, né, sem ter uma direção, né, que a gente pensa: meu Deus, eu tenho um fixo, eu tenho uma coisa certa, que todo mês eu tenho aquele salário, eu vou Uhum. aventurar, trabalhar para mim e começar do nada,
sem uma bagagem, sem uma experiência, sem saber como compra, como viaja. Eu nunca fui em São Paulo, Senhor, nunca viajei para comprar. Como vai ser isso? E aí uma noite eu falei, fiz uma semana inteira de propósito, falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. E eu fui conversar com meu patrão, né, falando que ia sair, e fiquei de dar um retorno a ele. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor, eu preciso de uma Amém. palavra, que foi como eu falei lá. E aí de um certo dia à noite, eu abri uma palavra e o Senhor falou comigo. Assim como Pedro passou a noite inteira no mar, né, da Galileia, e ele não havia pescado nada, né? Aleluia. E aí de manhã o Senhor veio ter com ele, né? Jesus foi até o Sim. mar e falou: Pedro, por que tu estás guardando as redes? E ele falou: Senhor, mas eu passei a noite inteira e não pesquei. E o Senhor fala assim: lança as suas redes. E Amém. ele falou assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as suas redes. Amém. E foi exatamente esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, né? Lança as suas redes, vai em busca do teu sonho, minha filha. Amém. Você precisa de tempo, você precisa cuidar do seu filho, a sua família precisa de você. E aí você, com esses medos todos, faça como Pedro, né? Desafie os vossos medos, creia no Senhor, creia numa promessa que o Senhor te deu há não sei quantos anos atrás, né? Promessas que às vezes fica lá no oculto e que de vez em quando o Senhor traz a lembrança, ó, você está vivendo isso porque eu permiti, porque eu escolhi você para fazer algo. E eu sempre falo que a minha vida, tudo que o Senhor tem nos proporcionado é porque o Senhor ainda quer algo maior das nossas vidas, né? Verdade. O Senhor quer nos usar para muitas pessoas, né? E eu creio que através de poucas palavras, né, que eu estou dando aqui, falando um pouquinho do que foi a minha vida, do que o Senhor tem feito na minha vida, eu creio que muitas pessoas, muitas mulheres que estão desistindo dos seus maridos, muitas mulheres que têm sonhos, né, de empreender, vão, Sim. né, falar assim, Senhor, eu posso. Em Deus a Verdade. gente pode todas as Todas as coisas. coisas. É Eu não vou verdade. dizer que é fácil, porque não é fácil, Sim. né? No dia que eu peguei um avião para ir, olha que eu fui ousada, a primeira vez que eu fui para São Paulo ainda fui de avião. Pronto. Que eu entrei naquele avião, falei, Senhor, eis-me aqui, Jesus, me guia. Amém. E até hoje, todas as viagens, a mesma coisa, é como se eu fosse a primeira vez. Glória E a eu falo, Senhor, Deus. me guia, abre os meus olhos, o que eu devo comprar, o Amém. que eu devo trazer, e que essas mercadorias sejam visíveis, sejam uma mercadoria que venha entrar no lar para curar, para transformar Amém. mulheres Amém. abatidas, com depressão, que venha trazer um novo vigor, um ânimo. E Sim. sempre falo isso. E todas as vezes, a maioria dos clientes que às vezes não conhece a loja e passa a conhecer, entra naquele lugar e fala assim, meu Deus, esse lugar é diferente, Amém. né? Porque quando a gente foi orar pelaquele ponto, quando a gente entrou naquele ponto, a gente foi só olhar, pegamos a chave na imobiliária que a gente entrou, quando a gente abriu a porta, passou um homem de Deus e falou, eu vejo Deus neste lugar. Glória a Deus. Então ali a gente entendeu que seria aquele lugar, Amém. mas não começou ali, né? Eu viajei, eu morando nessas casas, né? Não sei se o pessoal conhece essas casas do governo, é uma casa muito pequena. E eu comecei ali, com o carro que eu tinha comprado, trabalhando um Corsa Classic, quando eu trabalhava nesse estabelecimento, eu comprei, e aí eu trabalhava em casa, como sacoleira, eu botava todas as mercadorias dentro do carro, ia numa casa, atendia, ia em outra, atendia, eu fiquei quase 7 anos Sim. trabalhando assim, sacoleira, as pessoas iam lá em casa, eu ia atender, e depois eu cresci um pouquinho mais essa casa, eu reformei ela toda, fiz uma lojinha dentro dessa casa, desse condomínio que eu morava no Maravilha. Vila Bonita, e comecei a atender o pessoal lá, tinha uma loja, tinha espelho, e ali tudo começou. E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso ampliar, né? Que o Amém. Senhor fala assim, não, você joga as suas redes, então Sim. vai vir muita pescaria, a gente tem Uhum. que crer. E eu ainda creio que o que o Senhor fez Amém. haverá muito mais, Glória porque a a promessa de Deus. É Deus é que seja verdade. mais, Verdade. é que seja maior, é que seja várias. Então eu creio nessa palavra, mas eu estou falando até o momento, né? Até o que o Senhor Sim. fez. E fui nesse estabelecimento depois de 7 anos, né? E a gente foi alugar. E aí eu senti naquele lugar uma paz. Eu falei assim, meu Deus, é como se esse lugar já existisse.
E na verdade ele já existia. No Sim. mundo espiritual ele já existia, né? Aquela loja ela Uhum. já existia, o Senhor já tinha preparado aquele ambiente. E todas as pessoas que entram ali falam: "Nossa, eu não conhecia essa loja, mas essa loja tem algo diferente", né? Então é maravilhoso, né? O que Deus ele promete, ele Ele cumpre, né? cumpre. Em nossas vidas. Ele é fiel É. demais. Ô Mara, você falando sobre um assunto importantíssimo, falando sobre o encontro. Teve uma entrevista com Edna Neves, que é da Igreja Sião. Posso falar que é Igreja Sião porque eu congreguei na Igreja Sião em Caetanos. Eu sou apaixonada pela Igreja Sião. E de lá, né, e com a Edna, com a pastora Edna, que é da Igreja Sião, Uhum. nós falamos sobre o encontro. Né? Nós fizemos o podcast, gravamos lá no sítio, que é um espaço maravilhoso, e lá eu falando um pouco, né, da importância do encontro, e eu tenho várias experiências de pessoas que eu conheço que vieram com as suas vidas transformadas desse encontro, né? Uhum. É, e assim, eu posso falar que, né, de mim mesma, eu quando eu estive morando em Caetanos, que é a terra do meu pai, eu tive o prazer de voltar a morar lá depois que a gente saiu, eu voltei já casada com filho, e fui ao encontro, né? E quando eu cheguei nesse local, eu estava só Deus sabia como é que eu estava, né? Como eu cheguei e saí de lá totalmente transformada e foi assim um divisor de águas na minha vida. E logo em seguida meu esposo se converteu lá em Caetanos, na igreja Sião de Caetanos, na cozinha da minha casa. Oh. Então foi com esse trabalho da igreja Sião, né, em célula, que ajudou demais a minha família e meu esposo participou do encontro. Tem histórias de amigos que participaram, né, de encontro com Deus nesse sítio. Então é uma importância muito grande. E fui novamente ano passado. Eu estive no encontro, foi de lá, voltando do encontro, porque eu falava para Deus, eu preciso fazer algo eu sinto que eu preciso fazer algo para Deus e não sei ainda o quê, mas eu sei que eu preciso. Então, lá no encontro, eu pedi para Deus uma direção e Deus me deu essa direção, que era esse trabalho, né, missionário, porque isso aqui é uma missão, Uhum. isso, né, o podcast é um ministério. E aí, então, eu vejo a importância que é, e eu observando cada pessoa que está ali servindo, uns na limpeza, outros servindo, né, fazendo a comida, né, fazendo as palestras, as orações, os intercessores, e eu maravilhada, né, pela vida daqueles servos de Deus disponibilizando para Uhum. estar ali, e a importância que é, né, esse trabalho dessa igreja, que Deus É. continue abençoando grandemente a vida do pastor presidente, que é o apóstolo Edilson, que eu admiro muito, não tenho intimidade com ele, conheço pessoalmente, já estive em cultos que ele pregou, gosto muito. Então, assim, que Deus continue abençoando grandemente, porque ele é um grande ganhador de alma, ele é um Com certeza. pescador, né? E ele ensina isso para os seus liderados. Você É. vê como que eles são, a forma que eles trabalham, que é com muito amor, que eles fazem, você via isso, e eu ficava tão admirada, eu comentando com o pessoal que eu levei, acho que umas 15 pessoas, quando eu estive no último encontro, foi comigo uns 15 jovens, e eu conversando isso com eles, eu falei, gente, os liderados, eles seguem os seus líderes. Olha Uhum. como eles tratam, olha o serviço deles, olha o amor que eles têm pela obra. E isso, infelizmente, falta muito É. hoje na igreja atual. Então, que Deus continue abençoando grandemente a vida do apóstolo Edilson, de sua família. Eu espero que ele assista esse podcast. Quero te dizer, apóstolo Edilson, que o senhor é um grande homem de Deus, um servo de Deus. E é muito bom quando a gente enxerga isso sem precisar demonstrar de outra forma, mas com serviço. Então, eu tenho essa admiração, eu lhe admiro muito pelo que eu vejo
o Senhor, né, com esse amor pela obra de Deus, esse zelo pela obra de Deus, e quantas almas foram resgatadas para Verdade. Jesus através desse encontro com Deus. Então, que Deus continue te abençoando, apóstolo Edilson, abençoando sua casa, sua família, seus projetos, seu ministério, e abençoando todos os seus liderados. E há uma diferença, eu sempre falo, e não tenho medo de falar aqui, não é puxando brasa para a sardinha do apóstolo Edilson, que eu nem intimidade tenho com ele, mas é reconhecendo, né, Verdade. o senhorio de Deus na vida dele, né, que você percebe quando uma pessoa é de Deus pelos frutos. Então, eu admiro muito e quero um dia poder falar isso para ele pessoalmente. E a apóstola também, né, Vitória Régia, eu olhava para ela e falava, meu Deus, esse casal exala o cheiro de Jesus. E é naquela simplicidade, É, é. né? Ela ali com o pano na cabeça, arrumando, ajudando, e eu admirando. E mal ela sabia que eu estava observando ela naquele dia, né? Que foi em abril do ano passado, e admirando o serviço dela. Eu falei, meu Deus, existem pessoas que têm uma igreja com 70 membros, não lavam uma louça para ninguém, porque. E eles não. É. Estão ali servindo. Então, eu observando, né? Outra coisa que eu queria perguntar para a irmã, depois que vocês saíram do encontro, a vida de vocês eu sei que mudou, né? Vocês reataram, foi isso? Isso, Depois foi após o isso, encontro que foi houve? após o encontro. A gente Sim, ainda foi para lá separado. sim. Quando a gente chegou no domingo, Hum, né, na igreja, a gente se abraçou na igreja e a gente falou assim: o Senhor nos uniu para um propósito, porque a aleluia. gente entendia já naquele Olha, momento que Deus queria fazer algo através da nossa vida, que né? maravilha. E a gente E foi. ficaram quanto tempo separados? Desculpa Nós perguntar. ficamos 4 Meu anos Deus, é. separados. E a gente casou lá Hum. na Sião. Olha Nós que nos casamos num lindo. casamento comunitário que teve lá. A Sim. gente casou, nosso filho ainda foi o noivinho que Ai, que entrou na igreja. lindo. E depois de um ano, a gente batizou no batismo de 600, foi o batismo de 600 Que que teve na igreja. maravilha. A gente batizou e tem 16 anos que a Glória gente a está nessa Deus, caminhada, né? glória a Através do Deus. encontro, através de um convite, como você disse, na importância, Importância. né, das pessoas fazer algo com amor, porque a gente vinha de tanto sofrimento, quando a gente entrou naquele Verdade, lugar, a gente foi atraído, né, pelo amor de verdade. Deus e pelo cuidado de todas aquelas pessoas, né, que nos Sim, acompanhou durante aquele período. A gente foi muito bem acompanhado, né? O nosso líder chamava Luizão na época. Ele era um membro que ele tinha fome e sede por almas também, sim. assim como os pastores, e ele nos acompanhava toda semana. A gente Que tinha lindo. célula na segunda na nossa casa, terça tinha culto na igreja, quarta Olha, tinha célula na casa dele, sim, quinta tinha culto na igreja, e a gente ficava assim a semana inteira sendo ministrado, sendo acompanhado e em crescimento com a palavra, né? uhum, Então isso foi muito edificante porque a gente não conhecia nada, né, sobre Deus, a gente não tinha experiência nenhuma, né? A gente veio de caminhos totalmente opostos. Então a gente precisava realmente ser consolidado. E é isso que a Sião faz, né? Ela acolhe aquela pessoa ali para que ela comece a entender, sim. né, os princípios da palavra e ser direcionada ao que é certo, né? E logo que a gente chegou do encontro, que a gente reconciliou, na outra semana, o Luiz falou assim: olha, vamos tratar de fechar a brecha, Que vamos lindo. casar. E aí todo Que mundo se mobilizou, foi bênção. tudo comunitário na Olha época, que lindo. né? Esse patrão meu, ele até deu a lua de mel, as meninas da loja Que juntaram e alugaram um lindo. vestido para mim, as minhas líderes deram o bolo, eu lembro até hoje. Que Foi lindo. lindo demais, a gente ganhou tudo, tudo, Olha tudo. como Deus é tremendo, né, minha E linda? a gente começou a viver aqueles princípios e começou a se cumprir aquilo que o Senhor havia falado comigo na quinta-feira antes do Sim, encontro. Que sim. a partir daquele momento a nossa vida nunca mais seria a mesma e realmente não foi. Que Deus A nossa vida grande. nunca mais foi a mesma. A gente teve lutas, sim. Claro. Tivemos dificuldades, sim. Mas o Senhor foi nos direcionando, né? E 16 anos da nossa vida, desde o dia que a gente disse sim para o Senhor foi transformando, ó, o Senhor foi moldando a nossa vida, né, para aquilo que o Senhor quer de nós, né? Sim. Nós ainda oramos ao Senhor e falamos: Senhor, eis-me aqui, porque a gente sabe que o Senhor tem algo para nossas vidas, né? Mas nós queremos ser consolidado e estar no tempo do Senhor. Assim como foi várias coisas, né?
até ser chamado para ser diáconos lá da igreja, foi assim. O apóstolo ele nos chamou e ele falou assim: eu não sei porque eu estava aqui entrando na igreja e o Senhor falou assim: ó, tem que ser esse casal. Ai, que lindo. Né? Então a gente começou a compreender que, não, igual você falou, que não precisa você fazer muito. Deus, ele transmite o que há em você. É É o verdade. Senhor que mostra e que vai usar pessoas no seu tempo, né? Assim como Verdade. você. Eu estava ali fazendo algo para a loja, né? Assim, louvando Sim, ao Senhor, porque como eu disse para você, sim, tudo na minha verdade. vida, eu sempre falo assim, Senhor, que seja para a honra e glória do Senhor. Então, se eu cheguei até aqui, eu reconheço que Deus esteve comigo todo esse tempo, o Senhor me direcionou em todas as formas, o Senhor me guardou de todos os perigos, né, Amém. de tudo. Por que não honrar o Senhor? E naquele momento, 2 anos de loja, eu falei, Senhor, eu quero te honrar de alguma forma, Glória a né? E quando Deus. eu vi muitas pessoas entrando, falando, Mara, que lindo, Mara, meu Deus, que coisa linda. A gente não precisa fazer É muito, verdade. né? A gente precisa se doar e deixar Está que Deus disponível. faz, Que na né? realidade, para a gente, talvez, ou para muitos, é pouco, não é É, muito. Mas para o Senhor é o é, suficiente para Ele poder estar resgatando vidas, isso. sarando vidas, transformando vidas, né? Então, tudo aquilo que você falou, aquele momento de gratidão seu, que eu observei, olha que eu nem te seguia, eu passando ali, né, no meu Instagram, e eu vi, eu parei. Parei e comecei a observar. Falei, meu Deus, que coisa mais linda, que testemunho lindo. Eu quero encontrar essa mulher. Eu preciso ouvir o testemunho dela. Eu quero muito que ela conte mais, com mais detalhes sobre a vida dela, porque existem muitas pessoas, Mara, que sonham, né, e deixa o sonho só no papel, às vezes não toma atitude, né? Outras que já desistiram de sonhar, né? Exatamente. Outras que já não têm mais esperança, estão desesperançadas, tanto na sua área profissional, como também no seu casamento ou com seus filhos, né? E que através da sua vida, desse testemunho, que quem esteja ouvindo venha entender que basta tão somente crer no É, Senhor, né? E tomar né? E dar esse primeiro passo e não ficar esperando. Ela foi direcionada por uma palavra e às vezes o Senhor fala conosco e nós ficamos, mas como assim já falou? A gente não dá muito ouvido. A gente só acha que Deus fala com a gente se vier alguém lá, né? E, eis isso. que te digo, e não. É, A maior profecia é na é palavra. na palavra. Né? E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, né, o tempo todo. Por isso que logo no início né, do podcast, eu, né, deixei isso como conselho para que você venha meditar na palavra do Senhor. Porque mesmo você, muitos anos de crente, não importa quanto tempo você está na igreja, mas você precisa estar todos os dias meditando na palavra do Senhor. É ela que é a nossa direção, é ela que é a nossa bússola. Verdade. Hoje, no mundo atual, infelizmente, já está existindo pessoas, até mesmo dentro do Evangelho. Ah, vamos modernizar a Bíblia, tem alguns capítulos que eu não concordo. Você não precisa concordar com a palavra do Senhor. Ela é a palavra viva. Isso. Então, você não precisa concordar para que ela seja. Ela é e ponto. Porque logo no início da minha caminhada com Cristo, existiam muitos capítulos, né, versículos da Bíblia que eu não concordava porque confronta. A palavra do Senhor nos confronta. O evangelho verdadeiro nos confronta. Então eu não queria ser confrontada. Então eu queria que o evangelho fosse a minha maneira e não é assim. Servir ao Senhor é da maneira dele. E esse caminho, essa escolha compete a mim e a você. É você que tem que decidir que caminho você quer seguir. É você que tem que decidir o que você quer de sua vida. Você quer continuar seguindo a sua vida à sua maneira? Você é livre. Deus ele não vai te impor outra coisa. No entanto, arcar com as consequências no final da sua vida, aí é com você. Porque se nós quiser verdadeiramente uma vida com o Senhor, a eternidade com Deus, porque só existe dois caminhos, queridos. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente querer buscar um meio termo, porque não existe meio termo. A palavra do Senhor diz assim, sim, não, não. Só há céu e só há o inferno, não tem outro meio. Então, para você ir para a glória, para você ir para o céu, para o lugar onde Cristo preparou, porque ele disse que ele iria preparar um lugar e viria nos buscar. Precisamos, para estar com ele, precisamos nos preparar hoje.
Porque nós não sabemos o dia que Jesus volta. Exatamente. Né? A palavra do Senhor diz que nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe o dia, tão somente o Pai. Então, queridos, Deus pode voltar para mim a qualquer momento, pode voltar agora. Eu não sei se eu termino esse podcast, como teve um cantor agora recente, que ele estava em cima, né, do palco, adorando ao Senhor, e ele foi recolhido. Então, nós precisamos esperar Jesus para agora, estar preparados para agora, e estar ativo na obra agora, porque pode ser o nosso último fôlego. Então, não podemos aguardar. Ah, mas eu não posso, não. Sou cheio de pecado, não importa como você esteja. O importante é que você precisa de Jesus. Venha para Ele e deixa que Ele, e dê esse espaço para que Ele venha trabalhar, te moldar, mas você precisa dar o primeiro passo. E eu estou muito feliz, Mara, de estar ouvindo tudo isso de você, né? Porque existem pessoas que vê crentes, né, como pessoas que não têm nada. Né? Pessoas loucas, vamos colocar assim. E somos loucos mesmo, porque a palavra diz que as coisas de Deus para o homem comum é loucura. Então nós somos loucos por Jesus. Às vezes nós acreditamos em coisas que as pessoas não estão enxergando, mas nós estamos enxergando. Para eu colocar esse ministério, pode crer, em prática. Muitos me chamaram de louca, até hoje me chamam, querida. Não tem problema, né? Logo no início, estou falando tudo isso porque aqui a gente fica muito à vontade, né? Um bate-papo. E logo no início teve pessoas que falaram: você é maluca? Você trabalha, eu sou assistente social, né? Atuante, o meu esposo é militar, está na reserva. Então você não precisa ficar gastando o que você tem, o que você não tem, por uma coisa que não vai te trazer retorno. Eu falei: vai sim, almas, vidas transformadas. E aí no início do ano, nós tivemos um sonho que eu não conheço ainda, né, Vida? Meu esposo está ali, o esposo de Mara também. A gente não conhece Morro de São Paulo. Eu tive essa curiosidade, falei: vamos fazer um plano de viagem, né? Porque todo mundo sabe como é que é o salário de polícia e o salário de assistente social, né? E aí, vamos fazer o plano de viagem. Só que no mês que a gente ia fazer, e ainda bem que não fizemos, foi justamente no mês que eu fui para o encontro, voltei do encontro já diferente. Eu falava: Deus, será que eu estou certa nisso, Senhor? Será que eu não estou ficando maluca? Não, isso é muita coisa. Eu nem ousava sonhar. Então eu parei tudo. Porque isso há um custo, há um gasto, tempo, né? Que agora mesmo a gente estava conversando aqui em off, eu estou de férias, poderia muito bem estar com meu esposo em casa ou, né, ou em algum lugar, fazendo uma viagem curta, mas nós decidimos que nós íamos dedicar à obra do Senhor. É fácil? Claro que não. Tem dia que a gente entra pro banheiro para chorar, pelo menos tem dia que eu entro pro banheiro e falo: Deus, olha, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei, Senhor. E agora, já houve situações, Mara, que eu parei, entrei em desespero, que houve uma situação, e quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo de Deus falou: levante, essa obra é minha. Você não falou que é minha? Então por que desesperar? Eu estou no controle. E imediatamente veio uma serva do Senhor, que ela é minha intercessora, a pastora Aldete, não posso deixar de mencionar o nome dela aqui, é aquela que, seja qual a hora do dia ou da noite, eu estiver precisando: ô pastora, teria como a senhora fazer uma oração por mim? Pastora, eu estou com uma dúvida, e sabe, eu não estou compreendendo. E ela vai para a palavra, querida. Ela é bem assim: não, meu amor, a maior profecia é a palavra. Vá para o joelho orar. E o Senhor vai te falar na palavra, não sou eu não, é a palavra. E isso me fez criar uma grande admiração pela pessoa dela. E aí, ela chegou na minha casa, e ela me ligou por um acaso, quer dizer, não foi por um acaso, né? E nessa hora eu estava muito preocupada. E ela falou assim: espere que eu estou indo aí. Aí quando ela chegou, ela falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E é na palavra, abra lá no livro falou onde que era, que eu nem me lembro onde estava escrito, abra lá e tal, eu comecei a ler. Aí ela falou: o Senhor já preparou. E imediatamente meu coração, porque na hora que eu levantei da oração, meu coração já estava em paz e tal, e Deus começou a trabalhar. E às vezes nós precisamos só que a nossa fé seja ativada. Às vezes, mesmo estando crente ali, servo do Senhor e tudo, precisamos de alguém para estar acordando. Ei, acorda! Onde é que está a sua fé? Vamos colocar ela em prática? Vamos exercitá-la?
Então, às vezes, nós precisamos estar com pessoas assim. De um tempo para cá, irmã Mara, eu aprendi isso, às vezes, né, com muito custo, de que eu preciso estar perto de pessoas que me levem para mais perto do Senhor, que me empurrem mais. De vez em quando você dá aquela. Não, acorda, olha quem é você. Você é filha do rei, você tem um propósito, você nasceu por um propósito. Você não está aqui por acaso. A gente não está aqui para ficar espalitando os dentes, não. A vinda de Jesus é iminente. Estamos aí, né, já ouvindo já o toque das trombetas, diante de tantos acontecimentos. Então, nós precisamos propagar o evangelho, né? Às vezes você não pode propagar o evangelho indo. Ah, mas eu tenho que sair, eu tenho que viajar. De repente é com a oração por alguém. De repente você que está aí me ouvindo é intercedendo por Mara, é intercedendo por mim, né, Verdade. por esse ministério. De repente o seu papel é estar ajudando financeiramente. Quantas pessoas estão hoje lá na África pregando, né? Estão aqui os mantenedores, estão aqui outro tipo de missionário que é enviando os recursos, né? É abençoando a obra. Quantas pessoas têm projetos, inclusive esse do podcast, né? Precisando, aí um vai lá e é tocado por Deus. Eu vou. É preciso que estejamos com os ouvidos atentos. Nós precisamos fazer algo para a obra do Senhor. Uns é de uma forma e outros é de outra. O importante é dar essa continuidade, né? Dar esse ouvido ao Senhor. É parar e prestar atenção e colocar a mão na massa. Porque saiba que Deus ele vai te direcionar. Seja assim, seja assado, de uma forma ou de outra, ele vai te direcionar. Ah, mas eu não sei fazer nada, o Senhor vai te habilitar para aquilo. Ah, eu só sei limpar o chão da igreja, então limpe o chão da igreja, porque isso é importante para o culto acontecer, precisa que as cadeiras estejam ali, estejam limpas, que a água esteja ali posta. Isso também é um serviço valioso. Então, a obra do servir é muito grande. As pessoas, às vezes, Mara, pensa que servir é só estar né, lá na frente das câmeras, e não é assim. Para a gente estar aqui, eu e meu esposo, tem outras pessoas atrás nos ajudando em oração, ali no diálogo, numa força, num abraço, né? Então, de muitas formas você pode estar contribuindo, né? Então, Mara, e hoje? Né? Hoje vocês são os diáconos, né? Isso, Na hoje nós somos igreja. diáconos de Que lá. maravilha, né? Já, Nós já somos. passando adiante aquilo que vocês aprenderam. Isso, Não é isso? abençoando muitas vidas. Na Abençoa. verdade, a gente já trabalhava, igual você falou, a gente já trabalhava já na obra em oculto, né? Porque quando vem a existência, quando o Senhor ele já começa a te Sim, exaltar, é porque o é porque já tempo, tem. né? Igual você falou aí, assim, tudo que o Senhor planejou para você é algo grande, mas tem que vir um sacrifício, tem que vir um Tem, trabalho, né? tem. A gente trabalhou muitos anos lá no Vila Bonita, cuidando de jovens, Que cuidando de bênção. famílias, né? Lá o evangelho não ia e a gente abria a porta da nossa casa, a gente recebia várias pessoas Que para a bênção. célula, né, que tinha lá. Sim, A gente acolhemos. Hoje, muitas pessoas a gente vê na Sião, outras que não puderam permanecer lá por conta da distância, sim. estão em outros ministérios, mas Amém. sempre tem Servindo ao contato, Senhor, vejo, né? né? Que Eu falo assim, ô bênção. Mara, graças a Deus, né? A palavra foi levada para a Que gente, eu e minha casa bênção. estamos em tal igreja, estamos sendo ministrados por tal pastor, e a gente fica muito feliz, né? De saber Sim. que de alguma forma a gente contribuiu para a vida dessas pessoas, né? E contribui também para a vida de muitas pessoas, Glória a né? Porque Deus. todo lugar é um lugar de evangelizar. Claro. Né? Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que estar falando do amor de Deus, das coisas de Deus. Então, lá na loja, o tempo todo, a gente Que falando para as bênção, meninas, para que os clientes, maravilha. né? Do que Deus é, do que Deus Sim, faz, né? Porque Deus é maravilhoso. Né? Igual você falou, o Senhor, ele me deu uma palavra e ele dá uma direção para é. cada um. Às vezes é um sonho, às vezes é um Sim, profeta, às vezes é uma palavra, igual foi comigo, isso. mas existe um preço até chegar naquele sonho, né? Com Verdade. José foi assim, eu me inspiro muito na história de José, porque José, ele teve um sonho, né, que nem seus irmãos nem sua família acreditavam, Sim, né? Eu tive um sonho que às verdade. vezes nem eu mesma acreditava, né, naquele sonho. E ele, por onde ele passou, ele não deixou de servir a Deus e não deixou de dar o seu melhor. Né? Ele foi para a casa de Verdade. Potifar, ele foi preso na cadeia, ele foi o melhor É prisioneiro ali, ele verdade. fazia a obra de Deus, ele deixava o seu diferencial. E eu sempre fui assim na minha vida, né? Amém. Eu tinha essa palavra, eu tinha esse sonho, mas eu não deixava de expressar a bondade de Deus e de fazer o que eu tinha que fazer,
da melhor forma, de Sim. servir da melhor forma, né? Ser o melhor funcionário onde eu passei. Graças a Deus eu sempre fui o melhor funcionário, aprendi muito porque eu queria me dedicar ao que eu fazia e isso Fazia cresce a com gente como amor. humano, Sim, né? E como consequentemente na sua vida, claro, porque tudo que claro. você aprende em um lugar, você vai de alguma forma depois falar assim: "Nossa, como foi importante eu passar por aquela fase", Verdade. né. Para que um dia quando você chegar, ser, né, uma pessoa mais requisitada, você poder entender, né, Claro, é entender. Hoje verdade. eu entendo disso aqui, porque eu já fiz isso aqui eu já fiz, né, e Isso. tudo isso é importante, então eu me espelho muito, né. E essa palavra ela foi lançada a mim, mas eu passei por muitos obstáculos, né. Eu passei por momentos em que eu chorava em casa, falava: "Senhor, eu não vou aguentar mais", porque era sol, era chuva, era o dia todo numa moto, tomando sol, tomando chuva, vai numa casa, vai em outra. Na época não existia nem Pix, né, alguns Uhum. anos atrás, Sim, e aí eu tinha que ir vender para a pessoa na casa dela e depois quando dava um mês, eu tinha tinha que ir que buscar o buscar. dinheiro, no outro mês ir buscar, e eu ficava o dia todo nesse sol, mas eu tinha uma palavra. E eu Aleluia, sabia que em um momento oportuno o Senhor cumpriria essa aleluia. palavra, né, direcionada à Sim, minha vida. Então eu nunca desisti dos sonhos e nunca desisti da palavra. No momento em que a gente tiver mais dificuldade, né, tanto na nossa vida, quanto na nossa família, quanto, né, no nosso trabalho, porque nós temos desafio em todas as áreas, né? A verdade. gente tem que se apegar não por essa palavra, assim como Pedro, ele jogou azeite, eu vou jogar, me jogar no Senhor e falar: Aleluia. Senhor, eu creio, o Senhor me prometeu e Glória isso a vai ter uma Deus. mudança. Meu marido vai ser Glória a transformado, Deus. né? Porque eu falo para meu esposo aqui, independente de todas as coisas que o Senhor fez na nossa vida, o mais importante de todas elas é ter a presença de Deus em Amém. nosso lar, em Amém. nossa família, né, em Amém. nosso trabalho, Glória a estabelecimento, e Deus. você chegar em casa e falar assim: "Nossa, como é maravilhoso, né, saber que hoje eu estou dormindo e meu esposo está do meu lado, né, Que e saber ouvir bênção. eu te amo o tempo É todo, ouvir você está verdade. linda, e ouvir tantas coisas, né, Sim. do nosso filho, graças a Deus, um menino muito obediente. Então a Amém. gente sabe que isso aí não tem preço, é a É, paz é que não tem preço. é Eu verdade, minha falo assim amada. que de todas as coisas que o Senhor não tivesse acrescentado em nossas vidas, nem nada financeiro, nem loja, só da presença de Deus em nós já seria Sim, suficiente, sim. né? Suficiente. Então, né, eu sempre deixo essa palavra: não desista dos seus sonhos, não Sim. desista da sua família, não desista dos seus filhos, creia Amém. em Deus, né? Verdade. Creia somente numa palavra, numa promessa. Sim, Busque de Deus uma palavra, busque de Deus um renovo espiritual, verdade. porque todos nós nos abatemos, mas nós somos revigorados através da palavra do É Senhor, né? verdade, é Então, verdade. isso é importante também. É verdade, Mara. Que lindo, viu, teu testemunho. E você que está assistindo, de repente você. Se você está assistindo esse podcast, é porque Deus te direcionou. Não é à toa, não é porque alguém te encaminhou, não é porque você já é inscrito em meu canal, né? Não é porque simplesmente você me acompanha, é porque Deus hoje especificamente quer falar com você. Então, se você tem um sonho e está guardado na gaveta, tira ele de lá. Apresente a Deus. Porque se esse teu sonho for o sonho que Deus sonhou para você, ele irá realizar esse teu Verdade. sonho, o desejo do teu coração. Então não tenha medo, simplesmente esteja na direção do Senhor. Amém, queridos? Eu quero agradecer a vocês que esteve até agora ouvindo esse podcast. Muito obrigada. Eu quero pedir a vocês, cada um de vocês que estão assistindo, que me ajude a crescer esse canal. Esse canal ainda é um bebezinho. Se inscreva em meu canal. Mas eu vou deixar para depois. Não, não deixa para depois. Aí embaixo vai estar assim, ó, inscreva-se. Então se inscreva em meu canal, ative o sininho, porque todas as semanas, todos os sábados, às 15 horas, tem um podcast novo. Então você se inscrevendo, você está ajudando o meu canal a crescer. Dê um like, comente, fala aí o que foi o que essa palavra, o que esse podcast representou para você. Se você aprendeu algo, se Deus falou com você, tá bom? E aproveita também e encaminhe ao máximo de pessoas que você puder. Porque eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Então outras pessoas também serão através deste testemunho da serva do Senhor. Então encaminhe ao máximo de pessoas que você puder. E vai também lá no meu Instagram e me siga.
tá bom? Esse engajamento é muito importante porque a plataforma, ela compreende que é importante esse conteúdo e encaminhará mais pessoas. E o nosso intuito é que a palavra do Senhor seja propagada. Às vezes nós perdemos tempo nas redes sociais com tantas coisas fúteis e quando se trata da palavra do Senhor, a gente não quer perder um tempinho de encaminhar. Então seja você também um instrumento, certo? Mara, e por falar na sua loja, né? Onde é a tua loja? É em Vitória da Conquista, é É, aqui em Vitória da Conquista. Dê pra gente o endereço, de repente alguém que está assistindo queira comprar uma roupa bonita. Eu estive na loja de Mara, a loja de Mara é maravilhosa, tem roupas para todo gosto, né, é. Mara? Tem assim, lá você encontra cada peça linda. Estive lá, dei uma olhadinha rápida, estava muito movimentada. Fala o endereço, Mara, por A nossa favor. loja ela fica situada hoje no centro de Vitória da Conquista, né? Ali na Praça da Bandeira, número 86 Centro. A loja é Mara Modas mesmo, porque, como eu disse, foi um sonho de Deus, né? E como Amém. Deus havia usado vários profetas para Sim. falar sobre esse nome, sobre a cor da loja, é uma loja Oh, rosa pink, vocês chegando lá, vocês vão ver logo. Né? A gente trabalha com a moda masculina, feminina, infantil, né? Trabalhamos com moda praia, moda fitness. Então, nós temos de maravilha. tudo um pouquinho lá. Muita diversidade É, a tua muita loja, diversidade. é. Tem E sem bastante contar o coisa. atendimento que é É, maravilhoso, viu? Eu é, estive lá, eu vi o quão as meninas eram muito assim rápidas, né? é. E bem assim, sabe, chegavam muito atenciosas, Mara também. Fiquei muito feliz, porque às vezes você chega na loja, a pessoa, talvez seja porque ninguém sabe o que está passando na casa, né? Ou até mesmo porque o empreendedor às vezes nem trata bem os É. funcionários, eles já estão ali cansados, e ali você já chega na porta, você já é muito bem recebido, muito bem recepcionado. Então, você estiver em Vitória da Conquista, visite a Mara Modas Praça da na Bandeira. Praça da Bandeira, em Vitória da Conquista. É muito fácil de encontrar, É. tá bom? Mara, minha querida, muitíssimo Oh, obrigada. eu que Que Deus agradeço, continue Cris. abençoando sua casa, Amém. seus projetos, seus sonhos, sua família, Amém. e que você continue sendo essa missionária, porque foi Amém. assim um trabalho de missionária que você fez. O ato de você ir lá e você propagar do Senhor, quantas e quantas pessoas não viram o Foi. teu vídeo, né? E se inspirou em você para Uhum. poder também estar sendo grato, porque às vezes a gente recebe as bênçãos do Senhor e nós esquecemos de É. agradecer. E nós necessitamos ter um coração grato ao Senhor. Ah, mas Deus me deu isso aqui, é só. Não, não é só isso, não. É tudo isso. É. E nós precisamos ter um coração grato. Levantou de manhã, querido, respirou, já é motivo de agradecer ao Senhor. Em tudo dei graças. Ah, eu estou passando por dificuldade. Então, querido, agradeça ao Senhor, porque é na dificuldade que a gente vai aprendendo, nos aproximando do Senhor, tendo experiências com Verdade. Deus. Então, é isso aí, teu coração grato. Nós vamos estar orando para agradecer a Deus, né, por esse momento. E, Mara, você quer orar, meu amor? Ou Ora. você ora? Fique à Uhum. vontade. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nesta tarde eu quero Amém, Jesus. glorificar o teu santo nome, exaltar a tua presença, Jesus, neste Amém, lugar. Senhor. Senhor, muito obrigada, meu Pai, pela essa oportunidade. Oportunidade, meu Pai, ao qual o Senhor me Amém, deu de Jesus. glorificar o teu santo nome, Verdade, Senhor, e de Deus. dizer o quanto o Senhor é bom. E quanto as Verdade. suas misericórdias estão sempre sobre nós, mesmo Amém. nós sermos imerecedores. Senhor, Verdade, que nesta Deus. tarde, meu Pai, esta palavra seja direcionada a cada pessoa que ouviu esse Amém. testemunho, Senhor, que eles sejam tocados, Amém, curados, Jesus. transformados, ativados, Senhor, pelo Sim, poder do Senhor. nome do Senhor Jesus, e que o seu nome, Senhor, seja propagado, meu Pai, por Amém. cada uma pessoa que Verdade, esteve Deus. assistindo esse podcast, esse testemunho, Senhor. Muito obrigada Amém, por essa rica Jesus. oportunidade, obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem me proporcionado. Sim, meu Obrigada pela tua Deus. graça infinita, a tua bondade sobre minha vida. Eu te Aleluia. louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Minha Glória a amada, Deus, pode ficar. Cris. Muitíssimo obrigada. Bom, Que Deus continue te abençoando. Amém? amém, amém. Você também, viu, Amém. Cris? Você é maravilhosa. Já